De surpresa, uma baita notícia no Flamengo. E depois que saiu essa informação aí, essa notícia, muita gente, muito torcedor, aquele torcedor raiz, aquele torcedor flamenguista de verdade, passou a acreditar aí, isso mesmo, na classificação da Libertadores. Meus amigos, vamos falar aí sobre o jogo de ontem e detalhes para o jogo de quinta-feira. E esse jogo vai ferver, nós temos motivos para acreditar na vitória do Flamengo. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que é flamenguista de verdade, se você conseguir me ajudar, é só clicar no like, depois se inscrever, não custa nada, é de graça, simples assim. Tamo junto? Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, tá ruim das pernas, mas temos uma esperança aí, vamos acreditar nela e as coisas vão começar a mudar. Se você põe fé, comenta aí, tamo junto. Vou deixar um QR Code na sua tela e você vai comprar sua camisa do Flamengo. Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa oficial, não é mesmo? Então é só apontar o seu celular e comprar sua camisa do Mengão, ainda vai poder parcelar. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Meus amigos, tivemos ontem uma derrota aí que já era esperada, mas foi uma derrota que poderia ter sido uma vitória. Por quê? Porque o nosso time jogou muito, jogou para valer e merecia ter ganhado. A molecada jogou melhor do que os veteranos, hein? Mas primeiro vou falar da baita notícia que nós temos aí. Uma excelente notícia. Depois de cravar aí que o Gabigol não jogaria mais para o Flamengo, né? Vender Casagrande, trouxe essa informação de que o Gabigol não jogaria mais para o Flamengo esse ano, né? E ficaria ele escanteado até acabar o seu contrato. Só que o Gabigol é um jogador histórico, é um jogador que está numa péssima fase. E o Flamengo vive um momento também muito difícil. Todos os dois estão em péssimos momentos, assim como o técnico Tite. O técnico Tite reconhecendo aí que é um momento muito difícil, precisa contar com tudo o que for forças, né, com todos os jogadores. Ele resolveu aí conversar com o Gabigol e as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque o Gabigol, como já disse, é um jogador histórico, fez história no Flamengo, está numa péssima fase, se envolveu em várias polêmicas, mas é um jogador que, se tiver dentro de campo ali, ele pode render. E aí o Tite foi lá e conversou com o Gabigol, pediu desculpa, coisa e tal. O Gabigol aceitou. Gabigol ontem treinou e no final do treino ali foi esboçado um ataque com Bruno Henrique, Gonçalo Prata e Gabigol centralizado. E o que acontece? Só do Gabigol, né, só de saber que vai ter possibilidade do Gabigol estar em campo, o Penharol, que já comemora a vitória, que já acha que já está classificado, já começa a sentir uma pressão ali. Por quê? Porque o Gabigol é um jogador histórico, fez gol finais aí, importantíssimo, fez gol em todas as finais que ele disputou pelo Flamengo em Copa Libertadores. É um jogador que já trouxe título de virada sobre o River Plate, né? Ajudou. E isso abala o rival. O rival, quando sabe dessa notícia, já fica ali, mesmo sabendo que o jogador não está bem, fica ali baqueado e pensativo. Então foi uma baita informação. O Flamengo vai com força máxima aí, né? Com o que tem disponível. Claro, tem muito jogador lesionado, né? Tem o Cebolinha que está lesionado, tem o Pedro, que era o principal jogador aí da temporada, que está lesionado, tem o Matias Vinha lesionado, tem também aí o Michael lesionado. Carlinhos não pode jogar pela Copa Libertadores, também não vai fazer falta nenhum. Outro jogador aí que é aquele negócio, né? A gente não sabe como seria, coisa e tal, mas também não deve jogar essa partida, que é o Wesley, que saiu com dores ontem na coxa depois de levar uma pancada. Já estão falando de que vai passar por exames hoje, né? E talvez não deve ir, mas é aquele negócio. O Wesley, que é jogador que às vezes entra bem, às vezes entra mal, mas o importante é que o Flamengo vai ter força máxima dentro da medida do possível. E um detalhe, o Flamengo praticamente abandonando o Campeonato Brasileiro. É possível ainda conseguir o Campeonato Brasileiro? Gente, campeonato de pontos corridos é possível sim. O Flamengo, quando foi campeão em 2009, nesse momento, se você pegasse, quando faltava 10 partidas, o Flamengo estava em oitavo. E dessa vez o Flamengo está em quarto. O Flamengo tinha 15 pontos de distância pro líder. E o Flamengo foi campeão brasileiro na última rodada. Se vocês, né, acompanham aí mais tempo futebol, são flamenguistas de verdade, vocês lembram desse episódio icônico aí, né? Quando o Flamengo foi campeão em 2009. Então, tudo é possível. Só que no momento o foco é a Libertadores. Por quê? Porque o Flamengo perdeu em casa por 1-0, logo após a derrota
Foi uma derrota vexatória ali, né? Vergonhosa, porque a gente não esperava o Flamengo perder em casa. Os jogadores e a pequena torcida do Penharol que estava lá no Maracanã já comemoraram o título, comemoraram a vaga, aliás, né, para as semifinais. Isso aí implicou muito, mexeu muito o psicológico dos jogadores. Parece que criaram vergonha na cara. A gente vai ver quinta-feira se realmente eles criaram vergonha na cara. Então esse jogo, além de ser um jogo né, que vale vaga para a semifinal, vai ser um jogo histórico, porque vai estar todo mundo pilhado, tá todo mundo ali bolado, porque pô, já comemoraram, na cabeça deles eles já estão classificados. E não é assim que funciona, né? O futebol só acaba depois que encerra aí todas as possibilidades. Então o Flamengo ainda tem uma chance. Fazer 2 gols não é uma tarefa difícil em outros momentos, né? Mas quando você já perdeu a primeira partida em casa com o seu time titular e um time que vem fazendo poucos gols, a gente já começa a ficar desconfiado. Mas o nosso maior motivo para acreditar aí é que os jogadores estão querendo muito, estão ali fazendo de tudo. Ontem teve manifestação positiva, as organizadas foram lá no Ninho do Urubu, deram apoio, alguns jogadores pararam, conversaram, assim como o Michael, Gerson, Fabrício Bruno, entre outros. E eles ficaram naquela, né, de que vão dar o sangue. E aliás, deram o sangue também no último jogo, mas não conseguiram o resultado. E dessa vez vão conseguir o resultado. Segundo os jogadores, eles vão fazer de tudo para conseguir o resultado. Segundo o Tite, vão criar metade das oportunidades que criaram no jogo anterior e vão fazer os gols. Ele meio que colocou, né, a quadra no seu pescoço aí, né, quando fala uma coisa dessa, ele mesmo está sendo conspiratório contra si próprio. Porque, pô, como é que você fala uma coisa dessa? Mas a verdade é que a gente sabe que a gente tem um plantel muito bom, que tem condições sim, de reverter esse placar, e a gente vai para cima deles com tudo. Então a gente vai fazer o possível e vamos ganhar essa partida aí. E já sobre o jogo de ontem, vamos destacar aí já Matheus Gonçalves, Everton Araújo, o Felipe Tereza que entrou, Lohan, foram os jogadores aí os melhores em campo. O que acontece? Os moleques fizeram gol, né? Tanto o Matheus Gonçalves quanto o Felipe Tereza. O Everton Araújo fez excelente jogada e o Felipe Tereza finalizou fazendo o segundo gol do Flamengo. O Flamengo perdeu por 3-2, mas o maior detalhe de tudo aí é que o Tite que é o problema mesmo, gente. Porque pensa bem, os moleques deram resultados, os moleques poderiam estar entrando em vários jogos aí, ajudando o Flamengo. Ele simplesmente não coloca, só coloca os medalhão. Ontem os medalhões, né? Davi Luiz, Ayrton Lucas, Matheus Cunha, quem mais estava ali que era o medalhão? O Wesley, que são medalhões que eu faço, jogadores que já estavam jogando com o titular pouco tempo atrás. Se você pegar aí o Ayrton Lucas, Davi Luiz e o Wesley, eram jogadores titular. Matheus Cunha, o goleiro das Copas. Foram esses jogadores os que mais falharam, os que menos jogaram, inclusive o Alan, né? O Alan não é novidade. Ou seja, esses jogadores aí que eram para ser o destaque da partida foram os que menos, foram os que falharam, os que jogaram menos. E o destaque aí foi para os meninos. Então esses meninos aí, se eles tivessem entrado em outras partidas aí, né? Quando a gente veio, às vezes o Rascaeta muito cansado, o Tite mantém ele. Às vezes o Gerson está muito cansado, embora o Gerson que está mais jogando no momento é o Gerson. Ainda assim ele mantém o Gerson. Se às vezes ele tivesse feito essas substituições aí, colocado o Lohan no lugar do de Arrascaeta, colocado o Matheus Gonçalves jogando ali pela ponta esquerda, talvez o Flamengo teria conseguido resultados aí, no qual o Flamengo empatou ou perdeu de 1-0, o Flamengo poderia ter ganhado. Lembrando, são 9 partidas no segundo turno Brasileirão, o Flamengo venceu 2, o restante aí é empate ou derrota. O Flamengo tem uma campanha de rebaixado, então a situação não é nada boa. E se o Tite perder esse jogo de quinta-feira, a gente vai torcer para que ele seja demitido. Mas a notícia, a informação que a gente tem é que o Flamengo não demite não. Mas pode acontecer que sim, porque eles deram uma moral pro Rogério Ceni e mandaram o Rogério Ceni embora no vestiário. Então eles estão dando uma moral pro Tite. Estão dando total apoio, mas pode ser que mande embora já no vestiário também. Vamos torcer pro Flamengo ganhar, que é isso que interessa. Apesar da gente não gostar do Tite, não gostar do esquema tático, do jeito do Tite jogar. Ontem, por exemplo, o Flamengo teve uma das piores audiências de todos os tempos aí. Por quê? Porque os torcedores viram que na hora que viram ali a situação, o Flamengo já tomando gol, coisa e tal, muitos torcedores falaram, não quero nem saber, enquanto o Tite estiver aí eu não quero mais assistir. E é isso que está acontecendo, o pessoal está boicotando por causa do Tite. Mas quem é flamenguista de verdade, mesmo se tiver o Tite lá, São Paulo, quem tiver, vai apoiar. Por quê? Porque é Flamengo, a gente tem que focar no Flamengo. O Flamengo é maior do que o Tite, do que o Gabigol, de qualquer um. Mas uma boa notícia a gente trouxe aí, que o Gabigol deve jogar, mesmo em péssima fase. Sou muito mais o Gabigol dentro de campo do que o Carlinhos.
outros jogadores aí. Por quê? Porque o Gabigol, como eu falei, jogador histórico, pode sim mudar a história do Flamengo. Mas a situação é essa. A gente tem que acreditar, botar fé e os caras têm que dar o sangue dentro de campo. Se o Flamengo conseguir essa vitória lá, o Flamengo nunca venceu o Peñarol pela Libertadores na casa deles. Se o Flamengo conseguir isso aí, vai estar quebrando o tabu. É o momento certo para quebrar o tabu. Quebra de tabu acontece e tá na hora. Então o Flamengo tem que ter foco total, meter os gols lá e garantir essa vitória pro Mengão. E se você acredita, comenta aí. Mas a situação é essa. É fácil? Não, gente. É muito difícil. É bem difícil. Mas é possível. Tudo é possível para aquele que crê. A gente crê. Então vamos apoiar até o último instante aí. Se o Tite tiver lá ou não tiver, a gente tem que apoiar. O Flamengo é maior do que qualquer um desses aí. O Flamengo, num momento, é o maior do Brasil. No momento, não sempre foi, né? Mas o Flamengo é o maior do Brasil. Então o Flamengo tem que ser sempre lembrado como acima de qualquer um, aí, acima do que é técnico, acima do que é presidente, acima do que é jogador. Inclusive, diretoria vai ser trocada esse ano, se Deus quiser. Então, muita coisa boa vai acontecer. Mas a gente sabe que tem que garantir essa vitória lá contra o Peñarol, para a gente começar aí ter um caminho feliz aí. Aí tira a pressão, aí nós vamos ter outras coisas aí, né? Daqui a pouco tem aí também semifinal da Copa do Brasil. O maior problema que a gente tem hoje é o goleiro, que falhou ontem. Matheus Cunha, goleiro das Copas aí, que falhou ontem. Então a gente tem vários problemas, mas a gente tem muito motivo para acreditar, por quê? Porque a gente tem plantel para isso e tem que ter fé. Tamo junto? Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Valeu, meus amigos.